Rapaz, é impressionante como no Brasil as coisas se repetem, né? Toda vez que alguém da direita começa a crescer de verdade, lá vem o sistema. Ministro, imprensa, político, todo mundo junto para tentar ridicularizar. Agora o alvo é o Eduardo Bolsonaro. Estão dizendo que ele virou piada num jantar na casa do Moraes. Piada! Olha só que ironia. Os mesmos que vivem afundados em escândalos, os mesmos que destruíram a confiança da justiça, querendo tirar sarro de quem está incomodando eles. Paulo Figueiredo falou uma coisa que é pura verdade. O underdog, o cara desacreditado, é sempre o que surpreende. Foi assim com Bolsonaro em 2018. Ninguém botava fé. O cara era chacota e acabou virando o presidente. Com o Trump, foi a mesma coisa. E o mais curioso é que até os jornais já perceberam isso. Ano passado, chamavam ele de frouxo, chamaram até de bananinha. Mas parece que agora o medo mudou de lado. E o Figueiredo deixa isso muito claro. Ele explica por que o Eduardo virou alvo, como o PL está travando por dentro e o quanto essa perseguição toda só prova uma coisa: ele está incomodando as pessoas certas. Então se prepara, porque o que você vai ver agora não é só mais um comentário, é um retrato claro de como o jogo político brasileiro funciona. Assiste até o final, porque vale cada segundo. Quantas coisas Deus nos permitiu conquistar. Alguns meses o regime vivia de piada, sarro, chacota. E o underdog, né? O underdog é aquele cara em que ninguém bota muita fé. Ele tem uma vantagem. Porque o underdog, o Rocky Balboa, é o arquétipo do underdog, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo é o arquétipo do underdog, né? Esse cara, ele acaba surpreendendo todo mundo que achou que ele não ia conseguir. Não ia chegar em lugar nenhum. E nesse sentido, junguiano aqui, eu acho que a gente tem o grande arquétipo do underdog da política brasileira. Primeiro foi Jair Bolsonaro, né, aquele político que do baixo clero, que todo mundo fazia piada, que ninguém acreditaria que ele chegaria lá. O próprio Trump é um desses, ninguém acreditava que ele chegaria lá, etc. E o cara sai da chacota para ter que ser engolido e para virar presidente. É um arquétipo poderoso, é muito forte. Nesse momento, o grande arquétipo do underdog da política brasileira é o deputado Eduardo Bolsonaro. E há muito tempo que a gente não lia essas reportagens como essa aqui, do Igor Gadelha. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Eu lembro disso, ele era chamado de bananinha, de frouxo, era feito de piada, etc. E olha como é que são as coisas, né? Ontem nós tivemos uma reportagem com um título até parecido, mas com conteúdo muito diferente. A Bela Megali, do Globo, publicou o seguinte: Eduardo Bolsonaro é alvo de ironia e críticas em jantar na casa do Alexandre de Moraes. Ué, mas qual seria a razão da ironia e das críticas? Seria porque ele é um frouxo? Seria porque ele é o bananinha, como era no jantar do ano passado? Não. Seria que a atuação dos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos estivesse implodindo a direita e que o Eduardo seria o principal cabo eleitoral do Lula. Daí é o seguinte: quando a nata da elite do Poder Judiciário se reúne para falar que você está prejudicando a direita e, ao mesmo tempo, essas são as pessoas que censuram, que tornam inelegíveis e permitem que condições de disputa eleitoral completamente desleais à direita, quando isso acontece, meu filho, é porque você sabe que o seu trabalho está sendo bem feito. Alguns dos presentes nesse jantar foram ex-ministros do governo Bolsonaro, segundo a Bela Megali. Eu tenho um palpite. Mas não vou falar nada. Ela diz que também tinha um ministro do governo Lula, autoridades do Legislativo, integrantes do STF, como Barroso, Toffoli, Dino, Zanin e, claro, Gilmar Mendes. Ou seja, só tinha esquerdista, establishment, lixo no jantar, em que eles estão falando que o Eduardo tem que parar de fazer o que está fazendo porque ele está
na verdade, prejudicando a direita. Meu amigo, se o teu oponente está reclamando tanto assim de você, é porque você está incomodando e está incomodando muito. Esses são os mesmos caras que achavam lá atrás que o Bolsonaro não tinha concorrer porque não tinha chance de ganhar. Que ele tinha um teto. Lembra disso? Vocês não lembram. Vocês não têm idade para se lembrar do teto, que supostamente o teto dos 20% que o Bolsonaro tinha. E que se ele concorresse, ele ia prejudicar a direita, ia dividir o voto, ia eleger o PT, que o bom mesmo para a direita era votar no Alckmin e não no Bolsonaro. Eu tenho idade o suficiente para me lembrar disso. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Outra prova que o Eduardo está incomodando é quando a assessoria de imprensa, a rede oficial do governo e do establishment, a Globo News, tem tanta dedicação em que tentar queimar a imagem deles. Então, eu vou reagir rapidamente a um vídeo deles sobre o Eduardo com vocês. Da apuração aqui sobre Eduardo Bolsonaro. Roda, por favor. A gente tem falado muito sobre essa articulação do PL, né? Falei que eles estão deixando o caso Eduardo Bolsonaro para a família Bolsonaro resolver, depois de vários emissários tentarem conversar com o deputado, pedir moderação, recuo, sem conseguirem sucesso. Não houve um emissário. Andréia, eu digo isso a você no ar. Esses vários emissários foram lorota que contaram para você. Não teve um emissário pedindo moderação. Nenhum. Mas se tivesse, realmente, eles não teriam sucesso. Agora tem mais essa, porque nas últimas semanas tem saído essas informações de que Eduardo Bolsonaro estaria de olho, cogitando sair do PL. Os aliados dele me dizem que isso é fato para o ano que vem. Ele está ameaçando, inclusive, levar de 25 a 40 deputados. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. Primeiro que ele está reclamando. É verdade que planeja sair do PL, é verdade que levaria entre 25 e 40 deputados, fora os novos que elegeria, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, não é verdade que isso é para um projeto de poder, mas a gente vai chegar aí. Que não tem prestígio no PL, partido comandado pelo Valdemar Costa Neto, ele acha que deveria ter mais prestígio, mesmo mais espaço para fazer suas articulações, como eu já contei aqui algumas vezes, e porque ele acha que para fazer essa articulação ele precisa de recurso, e o PL não dá esse dinheiro. Então tem a ver com isso, financiar ações de Eduardo Bolsonaro nessa agenda internacional dele, e também de comunicação, e o PL está dizendo que não vai rolar, não vai ter dinheiro para isso, até porque não quer confusão, principalmente com o Supremo neste momento. Como eu sempre digo... Não é, isso é uma falácia, não é que não tem ações... porque não tem ações porque não tem dinheiro. Não é uma disputa por dinheiro. O dinheiro do partido ele é dado aos candidatos que o partido entende que tem mais capacidade de arraigar votos. O fato é que o deputado Eduardo Bolsonaro não é tratado dentro do PL como o que ele se tornou. E o que ele se tornou? Ele não é simplesmente o filho do Bolsonaro. Ele é um líder internacional. Ele é um presidenciável, segundo várias pesquisas, com mais votos do que o próprio Tarcísio, o queridinho. Sai à frente do Tarcísio em várias pesquisas, como a pesquisa do IBEST ou a pesquisa do Futura. Tem mais votos do que o Tarcísio. Quando Eduardo disputa com o Tarcísio, Eduardo sai melhor do que o Tarcísio. Então ele é um líder presidenciável, é um líder reconhecido nos Estados Unidos, reconhecido na Espanha, reconhecido em Portugal, reconhecido na Polônia, na Hungria, na Itália, na Bélgica, no Reino Unido, em toda a América Latina, no mundo árabe, Eduardo Bolsonaro é o grande nome internacional da direita brasileira. Não só isso, ele é o homem que hoje tem um grupo político que representa pelo menos metade dos deputados do PL. E são justamente os deputados do PL que vale a pena você confiar. Ora, como deve ser tratado este homem? Deve ser tratado de que forma? Como líder político que é, portanto, por que recursos? Recursos permitem você fazer mais coisas, fazer advocacy, você fazer eventos, você fazer ações. E no final das contas, Eduardo Bolsonaro atua aqui nos Estados Unidos praticamente sozinho, sem nenhuma ajuda do PL. E tudo que lhe foi prometido não foi cumprido. Ora, aí vem uma repórter para mim, eu vou continuar o vídeo, daqui a pouco eu falo sobre isso.
disse aqui, para o PL, Eduardo Bolsonaro é um problema do ex-presidente, eles sabem que ele praticamente jogou a carreira política eleitoral fora neste momento, porque para disputar alguma coisa precisa voltar para o Brasil, onde ele enfrenta essas investigações, principalmente essa de coação, que está lá no Supremo. Essa é a maior maluquice de todas. Isso é coisa de débil mental. Eduardo jogou fora a carreira política porque eleitoralmente não consegue voltar ao Brasil por causa da perseguição do Supremo. Ora, raciocina comigo um segundo. Se o Supremo tem o poder de impedir que o Eduardo seja candidato, é porque a candidatura dele não tem importância. Você não pode se submeter a uma lógica eleitoral se você vive num sistema onde quem tem o poder de decidir quem é ou não candidato é o judiciário, que te odeia. Então, Eduardo Bolsonaro abriu mão de uma carreira política para lutar para que ainda exista via eleitoral para ele e para todos. Porque, de uma forma evidente, qual era o plano dessas pessoas? Eduardo Bolsonaro ficaria aqui e ficaria vendo se o Supremo deixaria ele ser candidato ao Senado. E caso fosse candidato ao Senado, o que poderia ele fazer como senador? Qual é o poder de um senador da República hoje? Eu pergunto a vocês no chat, vocês que estão assistindo o programa, de que cacete vale um senador? Onde Eduardo Bolsonaro é mais efetivo? Como mais um de 81 senadores que se borram de medo para falar sobre qualquer coisa, tirando uma meia dúzia, ou aqui nos Estados Unidos brigando por você. Denúncia e vai a julgamento, a gente não tem a data ainda. E aí ele está ameaçando sair do PL e levar esses deputados. Conversando com lideranças do partido, eles deram risada do número. Porque o que eles dizem? Eles acham que ele está blefando, porque se ele sai do PL, hoje, como ele está dizendo que pode sair, ele perde a blindagem e a proteção do mandato, porque hoje quem faz essa articulação na Câmara é o líder do PL na Câmara, que é o deputado Sócrates Cavalcante. Então se ele sai do PL, por que eles vão ficar segurando o Eduardo Bolsonaro? Se ele for, por exemplo, para o PRTB, que é um dos partidos que estão sendo... Que blindagem? Qual é a blindagem que o Eduardo está recebendo? Eduardo acabou de ser denunciado. Que blindagem é essa? Cogitados ali nos bastidores. E dois, porque eles acham que eles não tem como levar esses deputados que precisam de recursos e contam com um PL, que ele poderia levar 5 deputados ali, fiéis, leais a ele. E 3, a turma do Eduardo Bolsonaro me disse que o projeto dele é ele sucessor, ele herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro. Então só para mostrar como tem essa movimentação também nos bastidores, Thomas. Tá tudo errado. Será que Eduardo tem um projeto de poder pessoal mesmo? Eu tenho que dizer uma coisa a vocês aqui. Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder que eu conheço. E eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Porque, afinal, os grandes líderes são aqueles que não são apegados ao poder e entendem que há uma missão infinitamente maior do que o cargo que eles ocupam. No caso do Brasil, o que a gente precisa é de um sucessor, não é o espólio político do pai. O que nós precisamos é de um sucessor para esse movimento que se chama de bolsonarismo. E não é porque nós precisamos substituir o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro tem 70 anos de idade com a condição de saúde prejudicada. A presidência da República suga a vida de uma pessoa de forma inimaginável. Tem aquela famosa foto do Obama, né? O antes e depois dele chegar à presidência dos Estados Unidos. O próprio meu avô sofreu, fez ponte de safena, infartou como presidente. A presidência destruiu a vida do meu avô, a saúde dele. É problema o dia inteiro, é pouco tempo de sono, é sempre, não o Lula que está encaixaçado o tempo inteiro, mas os outros é sempre uma emergência para resolver, é uma mentira da mídia para derrubar, você não tem um segundo de descanso. Eu não desejo essa vida, eu vi isso dentro de casa. Eu não desejo essa vida a ninguém. Mas o fato é que nós precisamos de um sucessor para o movimento que se chama de bolsonarismo. Mas o que é o bolsonarismo? O que é bolsonarismo? Eu, às vezes, acho que, por mais estranho que isso possa soar a vocês, nem mesmo o Bolsonaro compreende bem o que é o bolsonarismo. Eu explico. O bolsonarismo, ele é um movimento que está contido dentro de um movimento maior do Ocidente, chamado
movimento nacional populista. O Bolsonaro e o bolsonarismo são a face brasileira desse fenômeno, que é um fenômeno global. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, obviamente, o maior nome disso, que é o Donald Trump. No Reino Unido, a gente tem o Nigel Farage. Na Hungria, a gente tem o Viktor Orbán. Em Portugal, a gente tem o André Ventura e o Chega. Na Espanha, a gente tem o Santiago Abascal, o Vox. Na Itália, a gente tem a Meloni. Na Argentina, a gente tem o Milei. E, de fato, no Brasil, não há ninguém que simbolize esse movimento melhor do que o presidente Bolsonaro, com toda aquela simplicidade dele, o contato direto com o povo, a franqueza, o movimento nacional populista é muito autêntico, o Bolsonaro é muito autêntico, a forma de se comunicar, a forma de se conectar com o povo. Se conectar com a pessoa comum. Gente que nunca teve interesse em política, que passou a amar a política e amar o presidente Bolsonaro. Isso é dele, isso é Deus colocou a mão nele e falou assim, é você. Mas a natureza do nosso movimento é, acima de tudo, um movimento anti. Não um movimento propositivo, ele é um movimento anti-algo. Ele é um movimento anti-sistema, ele é um movimento de rebelião, de revolta. Ele é a revolta de você, a sua revolta, a revolta das pessoas comuns contra uma elite, que é muitas vezes uma elite financeira, que é, por exemplo, a Faria Lima, uma elite intelectual e acadêmica, as universidades, os pseudocientistas, né, as cartinhas da USP e não sei o quê. A elite midiática, a velha mídia, representada aí especificamente pela Globo News. E uma elite política.